Sejam bem-vindos, libertos e libertas, a mais um Libertos Cast. Esse canal que tem como função inspirar com histórias você aí na sua casa. Então eu peço licença mais uma vez para entrar no seu lar, para entrar no seu coração, na sua mente e levar algo que eu espero ser uma semente que, quando plantada, cresça e possa frutificar dentro da vida de vocês. Hoje, quem eu trago aqui, na verdade, é um casal. O nome deles eu ainda não vou citar, eu quero fazer uma introdução, porque, na verdade, eu creio que eles foram resgatados. Logo vocês vão entender o porquê que eu usei essa palavra agora, resgate. Eles foram resgatados. E dentro de si, a partir de algo completamente improvável, surgiu verdadeiramente a vida deles. E é isso que eu quero muito que você aí receba com muito carinho. A história de duas pessoas que, através daquilo que de repente era o inesperado, o improvável, receberam a própria vida, o brilho da própria vida que hoje eles carregam neles. Então, pessoal, com muito prazer, muita honra que eu trago aqui Leandro e Natália Primo. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Pessoal. Beleza, Clóvis. Que alegria estar aqui contigo, meu irmão. Beijão para todo mundo que está aí nos assistindo. Eu acho que nosso bate-papo vai ser muito legal, cara. Eu não tenho dúvida. Já começou interessante, né? Lá na academia, né? Depois você vai contar a história? Pô, com certeza. Se você quiser contar, fica à vontade. Não, fica à vontade, também. Fica à vontade. Gente, foi incrível. Até vou aproveitar. Na academia, né? Tá passando aqui os patrocinadores, né? Hoje, um dos nossos patrocinadores aí é a academia, né? A Aquafit. Então, vou aproveitar. É um merchan natural, né? Porque foi realmente lá. E foi lá que a gente se encontrou, né? E foi incrível, porque eu tava lá treinando, né? O Leandro me abordou e falou: poxa, Clóvis, né? Seu nome? Eu vi o canal, tudo. Teria espaço para falar sobre primeiros socorros? E eu não entendi. A princípio eu falei, primeiros socorros? E eu com sinceridade, eu falei, depende, porque lá a intenção do canal é inspirar pessoas, então é ideal ter uma história. E quando ele falou, sei lá, 3 linhas, assim, 3 frases, já foi aquela coisa assim, não, por favor, vá lá. E foi na Aquafit. Então, assim, com muito prazer que eu trago aí, é mais uma apoiadora do projeto, eu identifico muitos valores que nós carregamos aqui com a academia lá, que é muito familiar, tem muito ambiente familiar, eu sinto isso. É verdade. E por isso que fez muito sentido pra gente. E o interessante, Clóvis, aqui, quando eu comecei a acessar a rede social da academia, né? Aí fica vendo o pessoal, fica botando foto ali, né? E eu senti a necessidade de colocar foto posicionado com a minha fé, né? Então eu tiro foto lá e geralmente coloco um versículo bíblico, coloco alguma coisa. Porque eu quero propagar a minha confissão de fé, né? E foi interessante que eu te vi lá e o que me inspirou foi você, porque você chegou lá num dia lá tão alegre, meu irmão, mas tão feliz. E aí, boa tarde, bom dia, todo mundo, pá, aquele jeitão seu. E aí depois eu fui te seguir na rede social. Quando eu fui te seguir na rede social, achei o podcast. Aí eu vi algumas pessoas até que eu conheço aqui, acho que tem um pastor da cidade que teve aqui, o Anselmo teve aqui, pô. Anselmão. Pô. Quando eu me converti na igreja congregacional, em 2001, ele estava lá também, conheci ele, E aí eu vi aqui, falei, pô, tem algo legal aqui. Aí vi algumas coisas, né? E depois, quando eu te vi de volta na academia, aí que eu te fiz essa pergunta. Falei, pô, irmão. Que benção, cara. Porque eu sei que você falou ali sobre rock, falou sobre algumas coisas, né? Canoa. Eu falei, cara, primeiro socorro pode ser uma isca para, na verdade, a gente falar sobre aquilo que é o principal, né? Amém. Então foi isso. Isso e o outro tem tudo a ver, o outro patrocinador, né? Refarma, né? Pô, obrigado. Você... Pra dar aquele up tá que convidada maravilhosa. Maravilhosa, né? Pra dar aquele up no maromba, nos marombas e na crossfiteira, né? Cara, então, a Refarma foi outra, assim, eu uso Refarma há 4, 5 anos e eu tenho um princípio meu que eu não aceito quebrar, assim. Independente do valor ou do que seja o patrocínio, eu não aceito pregar sobre algo que eu não uso. Então, assim, eu busquei primeiro os serviços que eu faço uso, ou seja, eu já estou 1 ano e pouco na Aquafit, antes de eu abrir canal, qualquer coisa, e eu, me identifico muito com a Aquafit, e a Refarma eu já uso há 4, 5 anos de suplementação da Refarma. Legal. Então, quando eu identifico muito esses valores, assim, atendimento, vejo o carinho que eles sempre me atenderam, meus familiares e outras pessoas, e eu vejo a qualidade dos produtos também, então foi outro parceiro que eu busquei primeiramente, que legal. Para sair desse lugar confortável da verdade, sabe? Porque eu não consigo falar de algo que eu me sinto... Eu tô quebrando tudo aí. Nada um princípio que você estabeleceu na tua vida, né? Exatamente. Legal. Então, assim, hoje a Refarma é parceira também. Obrigado, Refarma. Obrigado, Aquafit. Obrigada, convidada. Que legal, que legal. Que maneiro, Prazerzão, gente. cara, tá aqui. Pô, que benção. E a gente quer
muito conhecer, com certeza, assim, eu conheço muito pouco, porque eu sei que tem muito mais por vir, mas conta um pouquinho aí, vamos começar aí pela história de vocês, onde que começou toda essa trajetória e como que foi, enfim. Beleza. Eu gosto de usar esse termo, testemunho. Testemunho, né? É então, sobre isso. Posso começar, né? Sim. Então, vamos lá. Meu nome é Leandro Primo, eu sou bombeiro militar há 24 anos, né? E sou aqui da cidade de São Pedro da Aldeia. Só nasci mesmo em Cabo Frio, mas eu nasci e vim para São Pedro, né? Saí da maternidade, então eu sou um aldense. E desde muito pequenininho morei no bairro chamado Praia Linda com muita alegria. Então eu sou cria da Praia Linda, né? E de lá só saí para casar, né? Então assim, e é legal falar sobre essa origem porque eu vim de uma família maravilhosa, meus pais já recolhidos pelo Senhor, mas honestíssimos, um legado maravilhoso que eu tenho é dos meus pais, né? Logicamente da minha parentela toda, assim, mas eu refiro muito a eles. E, porém, pelo meio que eu vivia, ainda com uma mentalidade muito tacanha, muito acomodada, talvez essa seja a palavra, né? E fui me desenvolvendo ali, estudando. Eu já estudei até numa escola muito boa aqui em São Pedro da Aldeia, até o 6º ano, né? Depois meu pai perdeu o emprego e a gente precisou ir para uma escola pública, né? E ali a gente foi me desenvolvendo também. E tudo de Deus tinha um propósito, na verdade, desenvolver o meu caráter, desenvolver habilidades em mim, né? E eu fui me desenvolvendo, comecei a praticar capoeira. Amo capoeira, maneiro, poxa vida, tem amigos até hoje. Hoje não dá mais, eu tô meio velho. A coluna já não deixa. Nada. Mas, cara, desde os 13 anos eu praticava capoeira. E legal também falar sobre a capoeira, porque ali eu encontrei algumas influências muito interessantes que me levaram para um outro nível da minha história, né? Porque, como eu te falei da minha mentalidade, eu terminei meu 2º grau, técnico em contabilidade. E assim que eu terminei, eu não consegui emprego na área, né, aqui na região. Até consegui um escritório de uma loja de imóveis, passei uma semana lá e aí fui demitido. Né? Fui demitido, cara. Na verdade, entrou eu e outra menina. E aí a gente estava numa experiência, com uma semana eu fui mandado embora. Cara, mas aquilo ali me gerou assim, algo interessante, porque eu falei assim, pô, eu sei do potencial que eu tenho. Né? Eu sei, eu creio, né? Eu creio que eu sou uma pessoa que dava para manter ali. E eu falei assim, cara, eu vou mostrar para aquele cara lá que ele fez a escolha errada. Veja que loucura, sim, né? Eu não né? tinha ido o Senhor na minha vida, não era cristão ainda, né? Mas foi um combustível interessante, né? E aí eu fui trabalhar num curso como digitador num cursinho preparatório militar. O antigo curso do Efraim aqui em São Pedro da Aldeia. Sim, eu fiz, Efraim, eu fiz. Então, olha. Cara, eu trabalhava lá para ele como digitador no Efraim. E ele, muito gente boa, né? Ô família, pá, aquela coisa toda. E eu falei com ele. E aí eu falo dessas minhas influências na minha vida, porque a galera da capoeira começou a sair daqui e fazer concurso para soldado aeronáutica. E aí eu achei maneiro aquilo ali, a galera ia. Aí começaram a ter um outro estilo de vida, né? Olha. Assim, até financeiro mesmo, né? Aí eu falei, que legal. Então, assim, existem influências à tua volta que, se você souber, né, te levam para um outro nível, né, de vida. Né? Isso aí é um ponto aí legal pra gente botar aí. Incrível. Influências, boas influências. Incrível. E aí essa galera foi me incentivando. E aí eu fui no Efraim e falei, Efraim, tô aqui, cara, digitador aqui, não quero ficar assim para sempre, né? Queria passar num concurso desse aí, cara. E aí ele, meu irmão, você faz o seguinte, você trabalha aqui, você imprime as apostilas, leva para casa e estuda. E assim eu fiz. E fiz. E passei no concurso do soldado aeronáutica em 1997. Fui lá para a base aérea de Santa Cruz, passei lá 8 meses de formação. Depois fui para a base aérea do Galeão. Né, e fiquei lá até o ano 2000. Então, fiquei 3 anos na Força Aérea. E dali também tinha outras influências. Um amigão meu que já está já falecido, Polverini, que era de Marinha também, depois foi lá para a Aeronáutica. Ele se converteu. Foi a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim, assim, de uma forma mais... Bênção, cara. E a gente morava junto no quartel, né?
E ele, pô, primão, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer prova oficial do bombeiro, pô. Vamos fazer prova oficial do bombeiro. Eu falei, que bombeiro, meu irmão? Que bombeiro? A mentalidade aí, ó. A mentalidade. Eu falei assim, eu tenho medo de acidente, cara. Eu vejo acidente na rua, se eu passo de longe, não posso nem ver ninguém com sangue. Eu tinha medo de sangue também. E você hoje é médico, né? Você vê só aí. Cara, e aí, ele me chamando. Eu falei, não, vou fazer para passagem da aeronáutica. E aí, botei aquilo na minha cabeça, fiz vários cursinhos. E não passei nessa prova. Fiz 3 vezes, não passei. Aí abriu prova para soldado do bombeiro. Tava construindo o quartel de São Pedro da Aldeia, que eu morava no bairro Praia Linda, o quartel no Balneário. Aí fiz contas assim na minha cabeça, rápido, sabe, Cláudio? Eu falei, cara, pô, meu irmão, eu gasto um tempão para ir pro quartel, lá na Ilha do Governador, morando na Praia Linda, né? Volto, pô, minha vida lá no quartel, morando num quartel. Ah, quer saber, meu irmão? Vou fazer a prova para bombeiro. Rapaz, papai do céu me abençoou, passei em segundo colocado no concurso. Caramba, então tu pôde escolher o lugar, porque a ordem tem essa questão, né? Era aqui pra região dos lagos, né? E aí eu vim, pô, minha educação física era na Praia do Forte. Eu falei, pô, que luxo, né? Maravilhoso, né? Pô, cara, e aí eu comecei ali me desenvolver, fazer outras amizades também, né? E desenvolver minha vida no quartel. Mas ainda assim, com a mentalidade ainda bem... Essa mulher que tá aqui do meu lado aqui que me ajuda muito, sabe? Eu não tenho dúvida também. Rapaz, vou te contar. E aí eu comecei a me desenvolver, né, no quartel, comecei a desenvolver minha profissão ali. Cheguei até empreender alguma coisa no ramo de extintor de incêndio, mas, cara, era uma coisa muito complicada, pouquíssimo lucro. Para você ser uma pessoa honesta, você tem pouquíssimo lucro. Tinha que ter um volume muito grande de vendas para você ver alguma coisa. Não era o nosso caso. Eu desisti. Aí parei, fiquei tirando serviço extra, aquela coisa toda. E aí, nisso aí veio meu primeiro filho. E nessa época, muito interessante que em 2001 eu me converti, né? Olha. Me converti no quartel. Que maneiro. Amigão meu aí, não sei se o Rony Tinoco tá vendo aí, um beijo no seu coração, pregou o evangelho pra mim. Amém, pô, um beijão, Rony. Bombeiro fera também. Que legal. E aí ele pregou pra mim o evangelho, me converti, comecei, né, me desenvolver como cristão também, como discípulo de Jesus. Conheci essa mulher que maravilhosa. Que a cara, meu Deus. Que tem 1 milhão de 10 a cada 1 milésimo de segundo. E eu já mais naquela, muito conformado com as coisas. E ela, pô... Os opostos, os opostos se atraem, né? Deus é perfeito em tudo. Cara, o Clóvis foi muita loucura. Porque aí eu comecei a me desenvolver também. A gente casou, né? E fomos pra Niterói, cara. Como missionários. Morar lá numa base missionária. Junto com alguns missionários. Morei 10 anos lá. Caramba, trabalhando cara, que experiência, cara. Trabalhando no quartel de São Pedro, mas cooperando com a igreja lá em Niterói. E em 2015 a gente voltou. Só que quando a gente volta, a gente já tinha voltado com um filho, né, o Estevão, que hoje tem 17 anos, e com a Eloá, né, que os dois nasceram, vamos botar assim, no campo missionário, né? E a Eloá voltou, tinha o quê, amor? A Eloá tinha quantos anos que a gente voltou? Tinha um aninho. Eu posso continuar daí? Dessa história? Pode. E aí, entrando agora, né, a visão feminina. Isso é lindo. Eu acho lindo porque complementa e dá um brilho. É incrível, por favor. São vários detalhes, eu vou ver agora que eu passei batido. É muito legal. E eu já sou de uma família totalmente diferente. Minha família, na maioria, é uma família que tem... perspectiva profissional, né? Então, meus planos de adolescente era casar com 30 anos, não ter filhos, né? Estudar, fazer minha faculdade. Só que Deus entrou na minha vida e bagunçou totalmente os meus planos, né? E aí, quando a gente entrega, né? Sim. E aí a gente fica sujeito aos planos de Deus, que quando se torna diferente do que foi aquilo que a gente programou, a primeiro momento a gente fica um pouco assustado e às vezes a gente pensa assim, poxa, foi um pouco... Às vezes até, poxa, é ruim, Sim. Poxa, isso não é legal, eu não pensei assim, né? Perfeito. Mas ao passar do tempo, a gente percebe o quanto é melhor, né? Incrível. O quanto é melhor. E aí, conheci Leandro, né? E me casei super cedo. Com 18 anos, para quem queria casar, né, mais tarde. Aí com 30 você falou, né? Imagina. E aí, casei com 18 anos, fui... iniciei até um curso, né, de formação que não é a minha área hoje. Eu entrei para serviço social, não concluí, porque aí veio
Lembra que eu não queria ter filhos? Sim. E aí, meu marido me convenceu e tinha... Carinha dele. Ali Deus estava, porque Deus queria me transformar por completo. E eu não sabia o quanto eu iria me transformar com os meus filhos. Se eles não viessem, eu não seria a Natália de hoje. Então, assim, toda a nossa vida hoje, ela foi totalmente transformada interiormente, emocionalmente, no nosso caráter, na nossa profissão, em tudo, por conta dos nossos filhos. A gente brinca que os nossos filhos são os nossos discipuladores. É verdade. Olha, gente, desculpa assim, entrar, mas isso eu quero deixar bem claro. Quando vocês me contaram um pedacinho da história de vocês, por isso que eu falei que vocês foram resgatados. Por isso que eu usei esse termo. Exatamente. Tanto pela questão do que vocês vão contar em relação à projeção também profissional, né? Na atuação na sociedade também, né? Não só profissional, mas eu diria até missionária, porque eu acho que é uma missão nesse sentido. Não é só profissional, mas é uma missão também. E que vocês foram resgatados, porque eu senti isso, que o nascimento e o impacto, e o pessoal vai entender o que eu quero dizer, resgatou, assim. Totalmente. Eu senti isso, por glória a Deus. É exatamente isso. E aí eu... parei os remédios, nós programamos, a gente pensa que a gente programa, né? É verdade. A gente pensa que a gente programa, mas a gente não controla nada, na verdade, né? E aí, nós planejamos, né, a gestação e aquela romantização, né, de gravidez e tudo. E quando eu fiquei grávida, me surpreendi com uma gravidez de risco, que já era totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado. Olha só, tudo que eu planejo, meu Deus, não tá acontecendo. E aí... Estevão nasceu prematuro, passou por um problema de saúde muito grave, ele foi desenganado pelos médicos, né? Começou com uma bronquiolite, depois pneumonia, depois edema pulmonar, muito novinho, né? Nascido prematuro. E ali a gente precisou fazer... Eu vou contar esse detalhe, porque é muito importante. Por favor, os detalhes são muito importantes. Nós precisamos entregar o Estevão. Foi. Porque no hospital, ele ficou internado no Hospital do Bombeiro, ele era muito pequeno, e a história dele tomou conta daquele hospital. Então, as pessoas entravam ali, a gente estava num setor de isolamento, né? Porque ele estava... Numa enfermaria. Ele não tinha condições de ir para uma UTI, porque ele estava totalmente contaminado, né? E tal. E não tinha condições de ir. Os médicos começaram a liberar várias coisas, porque eles achavam realmente que o Estevão ia morrer. Eles já tinham dito que eles já tinham feito de tudo e que ele não tinha mais nada ao alcance deles, né, para que o Estevão ficasse bem. E aí a gente entendeu, é a ação de Deus, totalmente, né? E aí ele ganhou um apelido no hospital. O apelido dele era Guerreiro. Caramba, gente. E aí as pessoas entravam naquele setor e perguntavam assim, quem é o Estevão Guerreiro? Eles pensavam que o Estevão tinha 13 anos, 10 anos, 6 anos, não sei. Quando eles se deparavam com um bebezinho, né? Bem pequenininho, 1 quilo e pouco, né? Numa incubadora, ali lutando pela vida, né? Eles tinham um choque, né? Daquela realidade. E aí, numa dessas vezes que o Estevão foi para o centro cirúrgico e voltou, ele não voltava da anestesia. Ele não acordava. Não acordava, passou o tempo, passou as horas. E ali o médico vinha, né? Olhava. E ali aquilo foi me angustiando. E tentando te confortar de repente. Isso aí. Já dando aquela... E aí Leandro me chamou e falou assim, amor, olha só, a gente vai precisar conversar, né? Nós programamos um filho. Nós consagramos esse filho ao Senhor. Nós temos uma vida, né, profissional, ministerial aqui nessa cidade, né, em Niterói. E se o Senhor levar o Estevão, como que vai ser a nossa vida? Né? Eu acho que a gente vai precisar entregar o Estevão. E se o Senhor quiser levar o Estevão, a gente vai precisar tomar uma decisão madura. A gente vai continuar servindo ao Senhor com alegria e confiança, ou a gente vai amargurar, se entristecer, né? A gente tem 2 caminhos. E eu creio que o melhor é a gente confiar. E ali no hospital a gente ajoelhou e a gente entregou o Estevão. Oramos, né? Os enfermeiros viram, os médicos viram, eles viram a nossa ação. Assim, muito simples. Foi uma oração simples. Senhor, se o senhor quiser levar, pode levar. Amém. Mas se o senhor deixar ele aqui, deixa então ele com saúde.
Para ele poder, né, desenvolver Testemunhar, a vida dele, testemunhar o que você está fazendo. E ali, a partir daquela oração de entrega, não é uma receita de bolo, tá, gente? Nem sempre quando a gente entrega, a gente tem de volta. É verdade. Né? Mas naquela situação, na nossa vida, nós tivemos o Estevão de volta. Ali Deus entrou e assim, milagrosamente, com poucos dias, assim, tipo, 15 dias, o Estevão teve alta. Estava em casa. Nossa e aí ele foi para casa, uma saúde bem frágil e tal, mas foi para casa, sobreviveu. Estevão tem uma história linda de milagres, de várias curas, inclusive meningite. E Estevão hoje tem 17 anos, um menino extremamente saudável, tem TDAH, tem altas habilidades. Pô, eu tenho TDAH também, tamo junto. Vocês vão se identificar. Vamos identificar. Ele quer ser médico, tá igual você. Então, cara, fechou. Marcar aí. Hoje ele perguntou, pai... Hoje que você vai estar com o Clóvis lá, Pô, ele falou que queria conversar comigo, então marca essa conversa, hein? Cara, tá bom. Que legal, eu gosto disso. Eu gosto de estúdio só. Ele estuda, hoje ele trabalha, né? Maneiro. Ele trabalha na clínica Mosaico. Que legal! Que é a clínica que a Eloá faz terapia. Faz terapia. Nossa! Né? E assim, Deus é maravilhoso. E aí, essas são as notícias que vieram na nossa vida. Né? A gravidez de risco, o filho que poderia morrer, depois um filho com a saúde bem fragilizada, comprometida, alergia alimentar múltipla, meningite viral, enfim, etc. E chegou uma notícia que foi ali que começou a mudar a nossa vida. Nós tivemos a notícia, olha, o Estevão era uma criança bem hiperativa, né? Você sabe como é que é? Nossa, Ele tocava fogo. Você tem noção, para a médica consultar ele, ela olhava rápido e entregava ele na secretária para consultar ele sem ele. Sim, porque não dava. Não tinha condições. Complicado. E aí chegou uma notícia para nós, olha, o teu filho tem TDAH e o teu filho tem altas habilidades de superdotação. Olha só. E ali, pra gente que não convivia com este mundo, abriu-se um novo mundo para nós, né? O Leandro ficou um pouco, naquele momento, mais negando, mais resistente. Né? Existem muitas crenças, né, acerca desses assuntos dos transtornos, né? Sim. Não é assim, é uma criança levada. Eu era assim quando era criança, parece comigo, né? Várias crenças acerca disso, né? Medos também, isso é normal acontecer, como vai ser a vida daqui para frente, como que a gente vai fazer, né? O preconceito e tudo. E os desafios, porque você tem um filho com transtorno déficit de atenção e hiperatividade em casa, né? É desafiador. É desafiador demais. Na escola, para ele, o ambiente escolar sempre foi muito desafiador. Muito estímulo, né? Então ele ficava agitado. Ele aprendia muito rápido e aquilo para ele já era um saco continuar naquela escola, naquele ambiente. Então ele estava ali brincando, ele falava com as pessoas, trabalhava os outros. Sim, então chamava os pais na escola. Né? A gente era muito chamado na escola, né? E ali abriu-se um novo mundo para mim. Né? Ali eu precisei trancar minha faculdade, minha mãe teve câncer ao mesmo tempo e tudo. Veio a falecer. A gente adotou a minha irmã, que era bem mais nova que eu. Na época tinha 13 anos. O Estevão tinha em torno de 3 anos. E ali, a gente precisou mudar toda a nossa vida. A gente entendeu que as terapias, as medicações, elas não são uma vara mágica. Sim. Né? Que muitos pais pensam ser e até buscam esse caminho, às vezes, um pouco mais rápido, que é a medicação, E, na verdade, a gente percebeu que a gente precisava mudar. Nós precisávamos mudar. É muito importante vocês estarem falando aqui, porque às vezes existe um depósito muito grande, uma terceirização muito grande da responsabilidade em cima da terapia medicamentosa e das terapias também, em geral, e como é importante perceber, porque é muito difícil. Hoje a gente está numa sociedade que às vezes terceiriza muitas responsabilidades e tal. E, gente, nada substitui o papel da família ali, nada. Se disser assim, tira todas as terapias, mas bota uma família muito presente, eu até prefiro. Se for para escolher um ou outro. Claro que isso é complementar. Eu quero dar só uma. É porque os primeiros terapeutas, os melhores terapeutas da criança são os pais, né? Eu creio nisso, tenho certeza disso.
E aí a gente percebeu isso de uma forma muito difícil, porque o Estevão, ele fazia reação contrária às medicações. Nossa. Então, quando era para ele acalmar, para ele concentrar, ele agitava muito mais. Então, a gente viu que não estava dando muito certo aquele caminho. E ele era muito novo e a gente chegou à conclusão, nós precisamos mudar. Né? Nossa, nós precisamos rever toda a nossa vida, a nossa agenda, a nossa forma de comunicação com ele. Tudo. Então, a nossa casa era quadro de rotina, isso até hoje é. Porque ele mesmo adotou para ele, né? O quadro de rotina visual, no quarto, na geladeira, esporte, terapia, palavra de ânimo. Por quê? Às vezes a gente faz um efeito contrário. Muita disciplina, muito não. E é extremamente importante disciplina. Disciplina é fundamental para crianças com laudo ou sem laudo, né? Sim. O laudo é apenas uma notícia. A criança não é o laudo. Perfeito. A criança é uma criança. Perfeito. E ela precisa ser moldada como qualquer outra, né? Mas a palavra de ânimo, de incentivo, é o combustível para aquela criança ela adquirir novos hábitos, que ela precisa adquirir, e ela deixar... né, hábitos inadequados que ela tem pela imaturidade, pelos transtornos que a criança às vezes possui. Então, a gente começou a mergulhar um pouco nesse mundo, né? E Deus sempre coloca pessoas maravilhosas na nossa vida, e Deus usou uma pessoa maravilhosa, que foi uma terapeuta, chamada Mara, lá de Niterói. Maravilhosa, Mara. Mara, maravilhosa. Boa, boa. Ela é musicoterapeuta, Que neuropsicopedagoga, e ela adotou o Estevão. Poxa. Ela pegou ele e ali ela foi trabalhando comigo e a gente trabalhando junto. Ela até me convidou para trabalhar com ela, né? Na época eu fazia serviço social, tranquei, mas eu vi que Deus queria me levar para outro caminho. Sim. Ali eu falei assim, eu tô entendendo de Deus que o meu tempo é esse agora, não é profissional. A minha experiência de vida, eu preciso mergulhar nisso aqui. Porque o meu filho tá clamando por socorro e eu preciso socorrer ele primeiro. Você sentiu esse chamado, Sim. né? Vamos dizer assim. E ali transformou minha vida de alguém que não queria ter filhos. E eu fui moldada, transformada ali a ter longanimidade. Estou sendo, né? Não sou perfeita Sim, ainda. eu também. Então, a ter longanimidade, a ter paciência em plantar a semente. Né? Porque a gente planta a semente e a gente quer colher no mesmo dia. E não é assim que funciona. Principalmente na educação de filhos, ainda mais quando tem algum transtorno. Então, ali você está semeando. Há um processo. E a gente precisou aprender a se submeter ao processo. A esperar aquele processo acontecer. Muitas das vezes a gente não tem paciência, ou a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, parece que nada mudou. Então, você aplica a disciplina, aplica a rotina, aplica, né, tudo, todos os métodos, o ânimo, as terapias, às vezes a medicação, o esporte, tudo que você precisa fazer. E, aparentemente, parece que nada está surtindo efeito, né? Mas é assim com a plantinha, a gente semeia, bota a semente, ela está escondida na terra, você planta, você rega, você coloca adubo e ela não está acontecendo nada por fora, mas por dentro ela está sendo transformada, né? A raizinha tá indo lá. Sabe uma coisa interessante, amor? O Clóvis, lembra que eu falei que a gente passou 10 anos como missionário? Sim. A gente precisou entender, aprender que nós éramos a obra de Deus. Nós éramos a missão. Nós éramos a obra. Nós somos a obra. Você é a obra de Deus. Sim. Deus está fazendo na tua vida. Né? Olha o que você falou, né, pra gente aí, não sei se foi em off aí ou agora no início, que de 2023 para cá, a tua vida tomou uma guinada interessante. Sim. Né? Então ele está fazendo uma obra em você. Sim. E as pessoas estão vendo isso sendo influenciadas. Sim. Então, nós somos a obra. Então, tudo que aconteceu nesse tempo missionário lá, que a gente até tinha as ações, né? Aquela coisa toda, mas depois a gente precisou entender que nós éramos a obra, que o Senhor estava fazendo em nós. E através disso, as pessoas vão se influenciando. Ser influenciado. Gente, isso é muito lindo, porque Paulo fala isso, na verdade, nós pregamos com a nossa vida. Exatamente. É sobre pregar com a vida Se e não tiver necessariamente vida, com palavras. Exatamente. Não adianta. Sabe? É isso, e é exatamente isso que vocês falaram, assim. E o que eu vejo dentro desse processo é justamente essa questão de
de obedecer, de se submeter. No caso, a submissão tem a ver em estar debaixo da mesma missão, submissão. Sim. Então, Sim. e de se submeter. As pessoas acham assim, entreguei a vida a Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, é o nosso Pai, nos ama. Então vai ocorrer tudo bem. Tá, mas o tudo bem dele não necessariamente é o nosso tudo bem. Ó, E aí, e você... Sério? Olha, Ele ministrou sobre isso ontem. Sério? Sério, pô. E isso, e assim, às vezes, assim, eu vou falar aqui uma frase que eu escutei um avô de um mentor que eu tenho hoje, que me direciona muito. O avô dele tá iniciando com Alzheimer e o avô dele falou uma coisa pra ele. Às vezes as nossas pernas querem andar por um caminho, mas a vida vai, nos tira desse caminho e nos coloca em outro. Sim. E a gente passa a vida lutando pra voltar àquele caminho que a gente achava primeiramente ser o melhor. E quando a gente cai cansado, sem força nenhuma, nem para dar mais um passo, a gente percebe que, na verdade, o caminho certo foi aquele que a vida nos colocou. E a gente era cabeça dura demais para perceber. A gente precisa confiar. É isso, é confiança. Ali, nesse momento com o Estevão, né, eu gosto muito de uma frase de uma pastora também, a Fabiola Mello, que ela fala que gerar um testemunho dói. E dói. Nossa. Dói mesmo, né? E é uma obra que Deus faz em nós, às vezes, muito solitária. Porque não tem como dividir com a pessoa, com outros, por mais que você tenha pessoas que sejam seus conselheiros, seus amigos, psicólogos e tal. Mas é uma obra solitária, porque é dentro de nós. E ela vai depender só de uma coisa, a decisão. É isso. Né? Essa frase tá até na moda, né? Querência, né? Tem que querer. E é verdade. A gente precisa querer essa transformação. Eu completaria uma decisão em obedecer e exatamente. Confiar. Essa decisão. É essa decisão. Isso vai custar. Ela vai custar o quê? Vai custar tudo. Porque vai custar você deixar velhos hábitos, vai custar você adquirir novos hábitos, vai custar você mudar totalmente a tua vida. Vai custar você se aplicar a estudar, a conhecer, né, como aconteceu conosco, um novo mundo. E ali a gente não sabia o que ia acontecer depois, né? Mas Deus já estava nos preparando para algo que estava por vir, que a gente nem imaginava que a gente fosse viver. Né? E aí chegou o ponto que o Estevão começou a crescer e ele falou, mamãe, eu quero um irmão. E eu, Deus me livre. Eu falava, ela estava traumatizada. Não, Ai, Deus, filho, não vou te livrar, não. Você é não vou te livrar, não. maravilhoso, só você pra mim é suficiente. E aí, mas Deus começou a quebrantar meu coração de novo e aí Deus moveu. E o que Deus fez, né? Quando Deus mudou meu coração e eu me inclinei para ter o próximo filho, Deus me deixou na prova, porque eu fiquei 1 ano sem conseguir ter filho. Nossa, olha. Tentando e nada. E um dia eu fui chorar com Deus. Senhor, eu não tenho problema nenhum, eu tive um filho, né? Não tenho nada. E por que eu não engravidei ainda? E eu dormi e tive um sonho. Olha o sonho que eu tive. Eu estava no sonho e uma pessoa falava assim comigo. Eu vi uma criança, uma menina de costas, e a pessoa falava assim para mim, aquela ali é tua filha. Aí eu falava, Poxa, eu queria tanto ver o rostinho dela. Aí a pessoa falava assim para mim, mas o rostinho dela, você não vai poder ver agora, porque o rostinho dela é especial. Olha só. Nossa. Eu acordei. E você conheceu ela hoje, né? Sim. Sim. E eu acordei e eu não discerni aquele sonho. Pensei, é especial? Eu pensei, poxa, vai ser uma menina saudável, completamente diferente do que eu vivi, uma esse gravidez. Era o nosso bem. Olha o nosso Deus. bem, né? O nosso bem. Gravidez dos sonhos que eu não tive, né? Então, quem sabe, todo mundo... E as pessoas... isso não é ruim, tá, gente? Porque hoje em dia ninguém pode dar opinião nenhuma. E isso não é ruim. A gente é livre para falar, Amém. Né? E as pessoas falavam, para me consolar, né, me animar, não, agora vai ser diferente. Sua gravidez vai ser diferente. O próximo filho vai ser tranquilo, vai ser diferente e tal. Eu acreditei, confiei, claro. Normal. E aí engravidei, né? E, de repente, começaram a vir as notícias, né? Que eu não gosto de dizer que são os diagnósticos, são as notícias. Que as notícias, elas são vulneráveis, elas mudam. Perfeito. Mas a verdade é o que Deus diz acerca de nós, né? Perfeito, Nós somos o que Deus diz, essa é a verdade. Sim. A notícia não, a notícia não vem para mudar quem a gente é, né? Quem muda é a verdade. E aí... Perfeito.
começaram a vir as notícias, né? Olha, tua filha tem hidrocefalia. Olha, tua filha tem um lado maior do que o outro. Olha, tua filha, no dia do aniversário de Leandro, a gente vai fazer um exame, a morfológica. Olha, tua filha tem uma cardiopatia. E quando a gente vê um bebê com mais de 3 malformações, sugere uma síndrome. Sim. E aí o médico falou assim pra gente, torce pra ser síndrome de Down. E a síndrome de Down, ela não precisa de você sabe melhor que eu, de um exame, a gente até faz o cariótipo, mas não precisa de um exame genético, porque se vê pelo... Sim. Clínico, né? Sim. Pelo Fenótipo. rosto. Sim. Você vê pelas características. Olha o Perfeito. sonho que eu tive. Caramba, gente, agora... Olha, rostinho, eu não tinha pegado. Pegou? Não, O incrível. rostinho dela é especial. A Exato, síndrome de fenótipo, Down, você vê exatamente. pelas características, né? O olhinho amendoado, Sim. o narizinho, A a boca, boca, a a orelhinha. orelhinha. Você vê, né? A mãozinha. Você vê pelas características. E principalmente pelo rosto, né? Gente, Então, verdade. né? Ali meu Deus, eu lembrei do meu sonho. E ali, Eloá nasceu, a gente orou muito por ela. A gente crê que Eloá foi realmente curada da hidrocefalia, porque ela não tem hidrocefalia. O parto foi adiantado por causa conta da da hidrocefalia. Quando nasceu, não tinha. Quando ela nasceu, não tinha. A cura de Deus. Né? Foi feito Milagre. todos os exames de novo. E os exames que davam que ela tinha hidrocefalia, depois Não deu. não deu. E mas ela permaneceu com um problema cardíaco. Sim. E nós cremos que Deus usa a vida dos médicos Amém. para curar também. Amém. Né? Então a gente submeteu aquele processo. Ela precisou fazer uma cirurgia extensa. 7 meses, né? que ela Com tinha? 7 meses, né? Ela tinha um problema bem extenso no coração, o defeito do septo atrioventricular. Ela só tinha 2 válvulas, né? E todo Sim. mundo tem 3. Ela precisou fazer uma plástica, precisou fechar todo o septo, que era todo aberto, que divide o coração. E ela era bem pequena, a gente assinou um testamento lá, né? Sim, de risco, né? Dos riscos e tudo. E ela fez a cirurgia, voltou bem. No outro dia ela teve uma parada respiratória. Mas, né, de todas essas más notícias, né, Deus nos livrou. Deus preservou a vida da Eloá com um propósito. Com propósito. Porque aí, lembra que eu falei que o Esteu veio para nos preparar para o que estava por vir? Sim. E aí a Eloá veio, a gente nessa época ainda morava em Niterói, né? E a gente entendeu que era o momento da gente voltar para a região, porque, né, para ficar mais próximo da nossa família. Leandro tinha perdido a mãe dele infartou. Quando a gente teve a notícia que a Eloá nasceu e ela era especial, a mãe dele teve um infarto, não resistiu. Inclusive, seria o dia do serviço dele no quartel. Eu tava na UTI com minha filha. Sim. Mas seria o meu dia de serviço, eu que ia lá socorrer minha mãe. Olha colocar isso. o DEA nela lá. Nossa, rapaz. A ambulância bombeiro que foi lá socorrer ela. Isso. Quem chegou Então, lá era fatal. tinha o meu sogro aqui, né, na região, e nossos parentes, né? E a gente entendeu que era hora de voltar. E a gente voltou para a região, só que, na época, 10 anos atrás, aqui era muito fechado para terapias, para todo esse amparo para crianças com transtorno de deficiência, né? Sim. E eu me vi, assim, totalmente desesperada, porque Niterói é um centro, então tem várias possibilidades, né? Inclusive pelo SUS, Sim. né? E aí eu fui à luta, né? Fui bater nas faculdades. Ela foi a primeira criança a ser atendida na Faculdade Veiga de Almeida. Olha só, na clínica gente. escola da faculdade. Eles não atendiam criança. Fisioterapia, né? Quem tiver aí da Veiga de Almeida. Gente, que incrível. E ela... Foi na Veiga de Almeida ou foi na Estácio? Desculpa, foi na Estácio. Na Estácio. Ela foi dando Quem luz em tiver vários aí da lugares, Estácio. né? Eu bati lá e o Rafael, fisioterapeuta, responsável, ele falou assim pra mim, olha, a gente atende mais adulto, idoso e tal, né? Aí eu comecei a chorar, falei, mas eu não tenho outro lugar. A pai não aceitou ela, não tem vaga, eu preciso dessa fisioterapia. Ela nem andava ainda. Aí ele falou, então tá bom, nós aceitamos o desafio. E ali, a partir dela, ela inclusive fizeram um vídeo dela lá na faculdade, na Estácio. Ela, a partir dela, outras crianças, eles começaram a comprar materiais, né, para atender crianças. E a partir dela, hoje atende criança. E aí, a Eloá chegou e
o nosso gasto aumentou. Financeiro, né? A gente entrou num mundo que a gente já tinha um pouquinho, né? De noção leve. De noção leve, né? E ali se ampliou aquela janela para nós, né? Desse mundo atípico. E a gente mergulhou totalmente nesse mundo, né? Estudando, lendo, conhecendo outros pais, profissionais. O Leandro, apesar de bombeiro, teve essa questão com a mãe que infartou, depois o pai, problemas cardíacos também, teve alguns infartos, inclusive na nossa casa. Ele precisou exercer a função dele, a profissão dele em casa. Sim. Também com a Eloá, por causa do problema cardíaco, ela engasgava muito, então a gente precisou exercitar. Ele me ensinar e ele exercer em casa com a Eloá, né, esses que não é cuidados. Fácil, que você fazer lá fora é uma coisa, agora dentro de casa... Verdade. É muda. muito difícil. E ali a nossa vida se tornou, né, esse mundo, né, de socorrer. Sim. Realmente, de socorrer a Eloá, de socorrer o meu sogro, que depois veio a falecer. E aí eu comecei a ter que... Deus começou a colocar pessoas ao meu redor que precisavam de orientação. Poxa, Natália, é meu filho, eu tive um laudo agora do meu filho. Eu acho que o meu filho pode ter alguma coisa. Poxa, nasceu minha filha também tem síndrome de Down. Enfim, eu comecei a dividir com essas pessoas o pouco que eu vivia, né? Não era o que eu estudei Não só, era o nosso que eu bem, vivi. Mas era o bem de Deus. Sim. E aí, os testemunhos não doeu para gerar? Né? Para gerar esse testemunho, mas aí quando você fala de algo que você vive, É diferente. é totalmente diferente. Você impacta a vida diferente. Você impacta a vida, né, das pessoas. E Eloá, ela realmente abriu muitos caminhos. A gente conheceu uma médica, um beijo, doutora Vanessa Matalobos, e ela agora está até concorrendo, acho que alguma coisa em Cabo Frio. Que legal. E ela foi uma das primeiras pacientes com síndrome de Down da doutora Vanessa Matalobos na área de canabidiol. Olha só. Sim. Pô, pioneira pra caramba. Pioneira. Então, nossa, porque hoje se fala muito, mas Sim. antes... Não, Eloá tinha 3 para 4 anos. A gente começou a ler sobre isso, né? Um especialista em São Paulo que indica, é um senhor, doutor Zan, muito conhecido, cientista na área de síndrome de Down, e a gente começou a ver, né? Eloá é epilética também. Sim. E aí a gente se abriu, né? A gente não tinha mais preconceito, porque o Estevo foi quebrando muito preconceito na nossa mente. Então, a gente já estava mais aberto e a gente foi até ela e Eloá iniciou esse tratamento. E através de Eloá, muitos pacientes, a doutora pode testificar o que eu estou falando, vieram para ela. Gente, né? olha isso. Com síndrome de Down, com transtorno. Até hoje eu envio paciente para ela. E aí... chegou a hora de matricular a Eloá na escola. A gente passando um aperto financeiro. Olha, pensa, num aperto. É porque a gente, quando veio de Niterói para cá, a gente adquiriu uma casa. Financiamento, casa própria, aquela coisa toda. Certo. Só que o financiamento, dentro da nossa renda, comprometia uma boa parte da renda. Sim. Mas, tipo assim, vamos lá, vamos ver, sei o quê. E aí, a gente também estava um pouco inocente com relação ao que Niterói tinha. E a né? terapia, e a abordagem aqui, quanto que seria? E aqui, isso aí. o mundo se fechou. Mas Deus tinha um propósito nisso. Se não se fechasse o nosso mundo ali, não ia nascer o que a gente vai contar aqui agora. Depois eu vou refletir sobre isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Sim. Romanos 8, 28. E aí, muito a ver com isso, exatamente. Tudo a ver. E aí, muito antibiótico, remédio, né? A prestação da casa, terapias, plano de saúde, enfim. Inúmeras questões. A própria alimentação dela. Alimentação, que a Eloá não come glúten, não come leite, glúten, nada com corante. A alimentação dela é bem cara. E aí... Tudo contribuiu para essa crise, chegou a hora... Matricular. A gente estava numa crise, né? Nossa. Olha, eu costumo falar uma coisa. As crises e as más notícias, elas nos dão 2 opções. Ou a gente paralisa, se frustra, fica com raiva, magoado, decepcionado e paralisa. Ou a gente pode tomar uma outra decisão. Lembra que a gente falou lá, quando a gente entregou Estevão, também eram 2 opções, né? Ou a gente vai usar esse combustível para mudar radicalmente a nossa vida. Perfeito. Né? E aí, Eloá foi estudar, mais um gasto,
colégio particular, a gente foi matricular Eloá. Eloá era... Lembra que Eloá abre... A gente tentou colocar ela no público, não aceitou. Sim, não aceitaram Eloá. Não Saí de aceitou lá porque ela chorando, Nossa, gente. Isso é muito doloroso. A gente pode... Muito. É porque a gente não consegue abrir todos os parênteses, mas assim, o quanto que não é doloroso. Aí você sente, de repente, uma sensação de falta, de falha, de vazio como pai, como uma rejeição. Muito, de rejeição. Exato. É. Ali eu comecei a sentir o que é o preconceito. O que é o preconceito. Exato. É isso Mais forte. Que eu enxerguei, assim, eu que falei, já nossa. tinha com o Estevão, mas muito mais forte quando tem uma deficiência, né? E aí eu fui matricular Eloá, beijo, assim, um abraço muito gostoso, muito apertado na Késia, no Júnior, que são os donos da Aconchego, colégio legal. maravilhoso, que Eloá que estudou, benção, amigos, assim, hoje são nossos amigos. Na época, nós não nos conhecíamos, era uma escola normal, né, que eu fui matricular a minha filha, e chegou lá, ela era a primeira criança especial da escola, eu Mais não uma sabia luz que ela disso. dá. E aí, quando eu matriculei, a diretora Plena, que é minha amiga, né, hoje, ela é plena, não, nós vamos matricular, não, fica tranquilo, lá que vai ter, né, a mediadora e tal, todo, né, de acordo com a lei. E aí, matriculei. Só que eu virei as costas, hoje eu sei, né? A minha amiga me falou, Natália, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, nós temos que ser treinados com o primeiro socorro, porque se essa criança passar mal aqui dentro, eu não sei o que fazer. Olha isso, cara. Isso foi em 2018. E coincidentemente, né, ela já tinha acendido essa luz, né, como uma profissional de qualidade, querendo prestar um serviço de qualidade, mas ao mesmo tempo, a Lei Lucas estava nascendo. Não sei se você conhece a Lei Não Lucas. conheço, não conheço. A Lei Lucas é o seguinte, segura rapidinho Sim. aí. A Lei Lucas, ela um menino de 10 anos de idade na época, em Campinas, São Paulo, Também deficiente. cadeirante, ele passou o dia na escola, né? Sob a tutoria da escola, na verdade era um passeio escolar, num hotel fazenda, assim, né? E aí passou o dia, almoçou, quando foi de tarde serviram o cachorro quente, um lanchinho, e ele comeu. E aí ele engasgou com um pedacinho de salsicha. Olha E não aí. tinha ninguém, o Clóvis, nenhum diretor, nenhum inspetor, Professor. nenhum amiguinho, que hoje a gente ensina isso para criança, que soubesse fazer uma manobra simples de desengasgo. Sim. E aí ele veio a óbito, né? E aí a mãe dele, a Alessandra Zamora, o que ela fez? Ela desenvolveu um lema na vida dela, do luto à luta. E ela começou a tramitar nossa, nas esferas. Ela começou a tramitar nas esferas em São Guerreira. Paulo. Guerreira, essa mulher. Pegou a dor dela e falou assim, cara, aconteceu com meu filho. Já Ela era. E decidiu com os demais? não paralisar. Não paralisar. Ela Foi aquilo que você decidiu falou. Foi aquela escolha. reverter a dor da perda de um filho único Isso aí. em uma conquista, influência e proteção para outras crianças. Outras crianças. Você imagina aquilo. É um ato heróico, Cara, heroína, isso aí. realmente. Em 2017 isso virou lei no estado de São Paulo. Em 2018 virou lei nacional, onde todos os estabelecimentos de ensino público ou privado e local de recreação infantil, todos os profissionais precisam treinados com primeiros socorros, cara. Isso Cara, é que coisa uma linda. lei. Qual o nome dela mesmo? É Alessandra Zamora. Vamos marcar ela aqui depois. Não, manda pra por favor, eu faço questão, eu vou Alessandra Zamora. vou seguir ela em rede social, Ela porque que exercício, que virtuoso, que belo. Guerreira. Belo. Que ela não se limitou à dor Não. ali, transformou de um... Ela transformou a dor dela num resgate, né, numa proteção para outras Sim, crianças. Eu não sei nem... Exato. Exato, incrível. Aí essa lei se tornou nacional em 2018, que foi na época que a gente matriculou a nossa Eloá, filha. E que essa diretora, ela teve ciência dessa lei. Sim. E aí foi muito legal essa história. Posso contar essa partezinha? Pode, vai. Por quê? Tinha uma professora dessa creche que ela teve um treinamento de primeiros socorros com um amigo meu, bombeiro também. Carlos palestra Augusto. simples. É uma palestra simples. Carlos Augusto Oliveira Chagas, meu amigo Gutão, meu amigo, vou mandar esse podcast pra você. Maneiro, cara, você Gutão. é meu amigo. E aí, teve uma palestra com ele, né, numa entidade lá religiosa. E o que aconteceu? Essa professora chegou na creche e falou assim: Comentou. diretora, a gente precisa dar esse treinamento aqui. E aí, não, boa, vamos lá, chama aquele bombeiro lá então. Aí chamou ele, era um sábado de manhã. E a gente estava de serviço assim na quinta-feira. Ele, mais alguns bombeiros, amigos nossos. E aí ele foi, cara. Ele estava inseguro, assim, né? Porque aí ainda até um dinheirinho, assim, né? E aí ele falou assim, aí foi no primeiro, fulano, pô, me ajuda, pô, cara. Aí ele, pô, pra mim não dá sábado. O outro não dava. Não, pra mim não dá, não quero me envolver com isso. Papai, ninguém quis, cara.
Caramba, ele pedindo ajuda pros Pedindo colegas ajuda. bombeiros ali Pedindo pra ir ajuda. junto pra poder... Eu fui a última opção. Foi isso que eu falei naquele dia. Eu fui a última opção. A última. O improvável da história. É. Eu lembro como se fosse eu estava sentado na guarda do quartel, assim, ele, pô, primo, cara, só tem você, me ajuda, cara. Mas e tu sabe que Deus ama os improváveis, né, cara? Pois é. Pegou Moisés, que era gago, tá, pra poder pregar, pegou meu exatamente. camarada. Meu irmão, aí eles falaram assim, pô, me ajuda. Aí eu falei assim, cara, eu fui por misericórdia a ele, pra ajudar ele. Eu falei assim, pô, Gutão, vamos fazer o seguinte, cara. O que você tem de material aí? Ah, eu fiz uns slides. Pô, me dá então que eu vou desenvolver alguma coisinha aqui. Pegamos uma bonequinha de Eloá e fomos. Fomos amanhã, meu irmão, transformadora na minha vida, porque a gente passou 4 horas ali com uma leveza, com uma naturalidade. Meu irmão, você não Acabou tem... que Guto nem falou nada. Ele... Aí entrou o jeitão primão de ser assim, Caraca! e passou. Tu vai tá rindo do outro lado, Vai tá rindo, vai vai tá rindo. Cara, e vou te falar, passou. Tudo bem, tá tudo tranquilo, pá, né? Saí dali. O dinheirinho que eu ganhei lá, cara, eu passei na loja de tinta, eu comprei uma tinta e fui pintar o muro da minha casa. Pra você ter ideia, meu irmão. Mas Esse nisso jeito. vocês estavam com um aperto danado. Vocês estavam Sim. naquela crise que vocês estavam... Mas ainda não tinha apertado o clique na mente dele. Lembra Não que ele tinha. falou que ele ainda tinha uma mente Lembra fechada? da mentalidade lá de trás que eu contei? Lembra? Perfeito. Aquela mentalidade, né, acomodada. Sim. E ali eu estava. E aí, meu amigo, o que aconteceu, cara? Essa diretora se encantou com o que a gente fez lá. Ela amou. E aí a gente começou a ter contato na escola, levar a criança, vai, pega. Um dia ela falou assim... Todo dia ela falava comigo. Natália, primo precisa trabalhar com isso. Cara, por que que ele ele tem não o trabalha dom com de isso? ministrar. Poxa. Foi tão leve, tão natural. E as professoras começaram a cobrar. Eu quero certificado. certificado, e Eu papapá, preciso do certificado. é. E ele, gente, eu não trabalho com isso, não. Cara, eu tava fugindo, cara. Eu tava igual o Jonas, meu irmão. Tava, ele Tava tava. fugindo, Ser cara. engolido lá... É por conta dessa mentalidade, Exato. Clóvis, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver essa questão. Aí uma professora que estava nessa primeira turma que eu dei, ela dava aula numa outra escola e comentou com a diretora da outra escola, a gente chamou, e eu falei, não. Rejeitou o convite. Aí eu falei, não. Rejeitando a nega do chamado. Essa etapa de... Isso. Sempre quando tem um Aí não chamado, a gente cara. tem de E negar. lembra que ele contou que eu tenho 1 milhão de ideias a cada 30 segundos? Sim. E aí, só que eu já venho de uma outra mentalidade, né? Uhum, que se projeta, repete mais, que imagina Isso, o futuro. e também a gente crê que Deus tem um desenho para cada um de nós. Com Nós certeza. temos um chamado específico. Sem dúvida. Que tem a ver com também a nossa personalidade, né? Então, qual é a minha personalidade? Eu sou mais criativa, eu sou mais empreendedora, né? O Leandro é extremamente organizado, mestre. Sim. Leandro pega um conteúdo, ele mergulha, ele lê um livro, ele faz um resumo, ele ministra sobre aquilo. Eu já tenho mais uma visão empreendedora, né? Sim. Uma visão mais pra frente. E aí eu falei pra ele, amor, vamos ter uma empresa de primeiros socorros. E ele, Olha Deus isso. me livre. Não, eu não posso fazer isso. Falei, meu amor, você pode. Não, mas eu sou militar, eu não sei quais são as leis que regem. Inventou sim, muita desculpa. isso, sabe? Muita desculpa, muita. muita desculpa. Só que eu vi que havia essa resistência. Então, eu fui num recurso que é infalível. Isso aí, pega essa visão, meu irmão. Pega essa visão. Pega essa Cara, visão. as mulheres que tiverem aí vão concordar comigo. Às vezes a gente fala com os maridos, às vezes a gente não encontra um pouco uma resistência, mas você vai num recurso que não tem, é infalível. Ora que o negócio... isso. E fica com a boca fechada. Finge demência. Olha o segredo, olha o segredo. Finge demência. Para de ficar insistindo, não vai adiantar. Mas se você orar, Deus vai convencer. Quando é a vontade dele. Quando é a vontade de Deus, né? E Deus começou a cercar ele. Me cercar. Sabe quando a pessoa é cercada? Me cercar, meu Do irmão. nada apareceu um coronel aposentado que Lá no mora na quartel. Alemanha. Mora na Alemanha hoje. Ele sentou, foi no quartel, Foi no passar quartel. um tempo e sentou do lado de Leandro. E ali eu comecei a conversar E ele conversou com ele. Aí tirei essa dúvida, né, sobre como abrir essa situação para ele, assim. E ele foi me dando alguns caminhos, assim, muito legais, claros e possíveis. Nossa. E aquilo foi, aquelas escamas foram caindo. Eu falei assim, caramba, então não vou estar burlando nada, não vou estar... Porque a minha preocupação era essa, entendeu? Sim. Tá, de alguma forma, né, infringindo alguma lei, alguma coisa assim, né? De repente, por não saber Por realmente, não não é por saber. maldade, mas... E aí eu fui pesquisar e pai, cara, aquilo caiu. Eu falei, pô, cara, então peraí. Cara. Mas até então,
Eu ainda estava no estudo, na fase do estudo. Sim. E aí, Eloá fica doente. E eu tenho que comprar um monte de antibiótico. E passa cartão. E o boleto lá em cima. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai pagar esse boleto? Aí ela falou assim, se você estivesse dando instruções de primeiro socorro, você ia pagar. Aí ela virou e falou... Aí eu aproveitei a chance. Aí foi papai botando assim, ó, botei a bola, tá na linha do pênalti, tá sem goleiro, só chuta. Só chuta. Aí eu falei assim, cara, então eu vou procurar aquela outra diretora que me chamou lá. Aí eu fui lá, conversei com ela. Com medo. Com medo. É bom salientar isso. Com medo. E nessa semana, lembra que eu falei que Deus estava cercando ele? Sim. Nessa semana morreu um amigo muito precioso nosso, infartado. A esposa não sabia, né? Fazia a massagem cardíaca, né? E aí o bombeiro chegou, não teve tempo e ele faleceu. Nossa, e aquilo também começou a sinalizar na mente de Leandro dessa importância das pessoas terem o conhecimento de primeiros socorros. Isso aí. E aí, para encurtar a história... O nome do nosso boneco, inclusive, é Alfredo, né? Amigão Olha nosso. só. E aí, todos os meus manequins, eles têm nome. Que legal, cara, que legal. E aí, o que acontece, cara? A gente pegou... E aí, eu fui nessa diretora e vi a demanda dela. E, cara, vou ser muito sincero a você. Eu cobrei o valor do meu boleto. Tipo assim, achando que ela ia achar um absurdo. Ela topou na hora, meu irmão. Mentalidade pequena, sabe? só para resolver um problema. Resolver um problema. Eu fui lá para resolver um problema. Mas ainda não era isso. Deus queria mudar algo dentro de mim. Aí, quando eu comecei, ela topou. E foi outro dia incrível. Assim, incrível. Cara... Que você se viu, ele se viu. Eu saí de lá. A vida dele eu saí de lá. Era aquilo. Feliz. Você acredita? Feliz. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Saí de lá feliz. Falei, caramba. E aí, essa mulher que... Aí eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, já que aí entrou o jeitinho primo de ser, né? Eu fiz uma lista de todas as escolas de Guaba, de São Pedro, de Araruama, de Búzios, pá. E ela era o marketing. A nossa empresa sim. Ela Era o comercial. Ela sentou na varanda de casa e começou a ligar. Deixa eu pegar essa parte. Aí eu falei com ele assim, amor, porque minha mãe é pedagoga, né? Antes de falecer. Então, eu cresci nesse ambiente escolar, né? E eu sempre fugi desse chamado. Né? Minha mãe falava, você tem o dom, Natália, faz pedagogia, que Deus me livre, não vou trabalhar igual você não, escola com criança, lembra que eu não queria ser mãe? Não, só que eu tava fugindo, aí fui fazer serviço social, até era uma boa aluna, mas tranquei pelas circunstâncias e depois eu vi que não era aquilo, né? Sim. E ali... Eu falei assim, cara, eu acho que realmente eu preciso obedecer a voz lá de trás da minha mãe, cara. Eu acho que eu nasci para isso. E eu comecei a refletir naquilo, acho que vou fazer psicopedagogia. E tem tudo a ver com os meus filhos também, com aquilo que eu já leio, já estudo, né? A minha vivência. E eu falei para Leandro assim, amor, a gente precisa... Olha só a mentalidade. A gente nem tinha começado praticamente a empresa, mas eu já estava pensando na recorrência. Eu falei assim, amor, nós precisamos ter uma recorrência, entendeu? Nós precisamos dar o treinamento de primeiros socorros para os professores e funcionários, mas também se um coleguinha do Lucas, lembra Zamora? Sim. Soubesse fazer uma manobra de desengasgo... Teria resolvido. Às vezes não vai ter um adulto inclusive, perto, né? identificado para pedir socorro. Exato. Então, nós precisamos. E aí ele foi estudar a Lei Lucas, também, Chá do Rio fala sobre ministrar esse conteúdo para... os alunos. Que legal. Em 2019, cara. Essa lei de 2018, em 2019, o governador ele decretou essa lei de que não só professores, mas também alunos. Os alunos. Então, total sentido. Sim. Aí eu falei, amor, nós precisamos ministrar para crianças, para os alunos. Ele, mas eu não tenho didática com criança. Eu falei, meu amor, tem sim, olha para a tua história. Leandro passou alguns anos ministrando Bombeiro Mirim, nas escolas. E o Botinho. Ele todo ano era selecionado para trabalhar com Botinho. Cara, a vida é muito pedagógica. Né, muito. Eu tô aqui pensando, só que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está proporcionando na nossa vida, né? E às vezes a gente desperdiça oportunidades, desperdiça algo maior que Deus quer nos levar por ignorar, né, aquilo que a gente vive e a gente pensa que é ruim.
A gente pensa que não, isso aqui é muito ruim, isso aqui não era para acontecer comigo, né? Olha que injustiça. Aí vem o famoso mimimi, né? Ai, que injustiça. Ai, porque as pessoas fazem isso comigo. Vitimização. A vitimização. Mas se a gente escolher transformar a dor, né, num combustível para mudança de vida, para alcançar outro nível de vida, a gente vai encontrar talvez até o nosso chamado. Então, eu queria fazer um adendo, porque ontem eu estava estudando em relação a isso, né? Como eu disse, eu estou fazendo um curso, né, que eu estou sendo mentorado. E se a gente parar para pensar, na verdade, o que é a nossa vida? A nossa vida é uma história sendo contada. É uma história sendo contada. Por quem? Por nós mesmos. Para quem? Para nós mesmos. Então, quando a gente olha agora, por exemplo, agora é o presente. A gente agora, no presente, só tem o presente e o passado. A gente não tem a certeza do futuro. Então, hoje, a nossa vida é muito mais sobre como nós significamos o nosso passado e qual é o teor da qualidade da história que nós nos contamos quando nos contamos a respeito da nossa história. Porque eu posso pegar e contar assim, eu bati o pé na pedra, tropecei, ou posso pegar e contar, bati o pé na pedra, tropecei, porque aquela pedra não era para estar ali. Quem que tinha atacado aquela pedra ali? Quer dizer, importa isso? Então, quando a gente olha para as dores, e o grande ponto que eu queria salientar, que é exatamente o que você está falando, qual é a diferença da dor, na verdade, né? Quando eu, por exemplo, bato o pé numa pedra, eu sinto uma dor. E quando eu vou para academia também. Mas tem uma diferença. A diferença é que uma dor com propósito gera aprendizado. Sim. E quando a gente aprende algo, a gente consegue se sentir ok com a vida. Eu sei que doeu, eu sei que é doloroso, eu sei que é uma dor, mas me gerou um aprendizado. Sim. Então, assim, quer saber? No final, olhando para quem eu sou hoje, cara, valeu muito a pena. Acho que a vida foi até boa demais comigo. Só que quando a gente olha pra dor e não consegue enxergar aprendizado, parece que a vida foi injusta, gera rancor, parece que a vida tá te devendo algo. E você vai cobrar de quem? De Deus? Da vida? Exatamente. Quem tá com a pedra? Não dá pra saber. Aí paralisa. Paralisa. Exatamente. Então essa é a diferença da dor com propósito e significado. E a gente deixa de desenvolver uma habilidade que é chave, chamada resiliência. Sim. A resiliência é o poder de você pegar uma dor, uma situação ruim, e aprender com ela, e você... É igual aqueles filmes, né? Que você toma um tiro e tal, aqueles super-heróis, né? E você se reconstrói. E é exatamente isso. Você reconstruir... A Alessandra Zamora fez isso. Sim, nós estamos fazendo que é isso. Antifragilidade. Que é um conceito até além, que é no sentido de... A pancada, porque a resiliência, né, deforma e volta ao seu estado original e não perde a função, o material, vamos dizer. O ser humano. A antifragilidade é um material que quanto mais sofre traumas, ele melhora. Isso, exatamente. O conceito do Nassim Taleb. Você falou exatamente o conceito da antifragilidade. Assim, e tem uma chave espiritual nisso que você está falando, porque acho que Mateus 5:8, se eu não me engano, Jesus no Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é feliz. Feliz. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse texto me saltou num momento desse de crise, justamente por causa disso. Porque quando você vê Deus na história, meu irmão, você não vê o homem, você não vê a pedra, você vê Deus trabalhando na tua vida e às vezes não é no bem que você tem. A gente está falando aqui muito sobre o bem, porque a gente falou aqui em off, né? Mas ontem, cara, eu estava com um grupo de jovens conversando sobre isso. Eu abri aquele texto onde Pedro tinha acabado de ter aquela revelação maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E logo depois, Jesus ele começa a falar o seguinte: olha, importa que eu vá para Jerusalém, você apedrejado, papá morto, não sei o quê. E aí Pedrão, ele manifesta um bem. Sim. Um bem. Não, salva-te a ti mesmo, Senhor, pelo amor de Deus. Papai, e Jesus repreende: aparta de mim, Satanás. Sim. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. E lá no Éden, meu irmão, aquela árvore que Deus proibiu de comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente pensa que é só o mal, mas tinha o bem ali também, só que era o nosso bem. Olha. Sempre tem o nosso bem. Olha, o meu bem era que Estevão não tivesse nenhum tipo de problema de saúde. O meu bem era que Eloá não tivesse nenhuma síndrome. Mas qual era o bem de Deus? Que a gente passasse por tudo isso para que a gente hoje entendesse qual o propósito dele na nossa vida. Sim. E bem-aventurada os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Cara, você vê Deus na tua história fundamental.
mental. Porque senão você vai ver muita coisa... Vai ver um Senão a homem, vida vai ver... Pô, vai não ver tem como pena. ser feliz, né? Não tem como. Não tem como ser feliz. O que é ser um testemunha, né? Uma testemunha é aquele que viveu e ele pode contar. Se ele não viver e ele só falar aquilo que ele leu, ele não vai transformar, não traz impacto algum. Perfeito. Né? Mas aquele que vive e fala, ele vai transmitir vida. Não é conhecimento. Nossa, Então, quando gente, faz Leandro... total sentido. Por que quando o Leandro foi dar o treinamento de primeiros socorros, as pessoas se emocionam? Porque ele fala do que a gente viveu, né? As pessoas se emocionam, as pessoas recebem, lembram. As pessoas param a gente na rua, tem histórias pra contar. Olha, eu aprendi com você na outra semana, minha filha engasgou, eu socorri. A filha do vizinho engasgou, eu socorri. Né? Vários A testemunhos. gente tem um colega, Pedro Quintanilha, ele é bem conhecido, trabalha com marketing digital e legal. tal. E ele chamou a gente para dar um treinamento lá na empresa dele, né? Esqueci o nome. Mentalidade empreendedora. Que maneiro. E aí, demos o treinamento e ele tem um filho, né? Hoje ele tem 2, na época ele só tinha umzinho, o Noah. E na outra semana eles foram no restaurante almoçar normal, como eles faziam sempre. O menino engasgou. Gente, olha isso. A mulher deu teto preto, Pagou tudo. apagou, esqueceu tudo. Ficou nervosa, sentou no chão, nervosa, começou a normal, chorar sim. e se tremer. O menino não voltava. O engajo dele foi total, não foi parcial. Sim. O pai aplicou tudo que ele tinha aprendido. Socorreu o filho, salvou o Salvou. menino. Quanto que valeu? Quanto valeu? Quanto foi, o curso valeu a vida? Tipo, deu a vida. Realmente Sim. foi a ferramenta de Deus para dar. Foi assim, O gente. Dudu Torres também, é um amigão nosso, trabalha também em marketing digital. A mesma coisa. Tem a filhinha dele, Flora, uma criança linda, maravilhosa. Exatamente. Quando nasceu, recém-nascida, engasgou, mamando, né? Olha. E ele aplicou. Tava então, nesse dia também, ele. Tava nesse dia no curso. E aí, é vida. Não é um conteúdo onde as pessoas vão lá Só e ouvir a técnica, né? técnica. Não, você aprende com história, com aquilo que você viu. Poxa, a mãe teve uma parada cardíaca e foi assim assado. E aí, ele, voltando para o marketing, eu lá, para a história. O comercial Né? da SOS. Lembra que eu a nossa falei? empresa é Lembra SOS+. SOS+. Sim, sim. Eu falando com ele, lembra que eu falei com ele da recorrência? Sim, Da treinamento sim. pra criança e tal, e ele resistiu. Ele tava igual... Não leva o jeito? Não leva o jeito, não. Mas ele tem toda a graça com Eu criança. já sabia disso. Quando eu não leva o jeito, depois estava lá no dia maravilhoso. Aí, escuta a história. Aí eu ligando uma dessas escolas, e na época, como agora, tava... um boato, um burburinho, não sei se era boato ou se era verdade, uns carros raptando crianças. E eu falei pra ele, amor... Aí ele falou, mas o que a gente vai falar pras crianças? Falei, nós vamos contextualizar na linguagem infantil o treinamento de primeiros socorros, a manobra de desengasgo, telefones úteis. As crianças precisam saber pra onde ligar quando acontecer uma emergência. Que incrível. Aproximação de estranhos. Né? Por que as crianças são raptadas se elas precisam ter o conhecimento de como agir diante de uma situação de um estranho? Definir um código né? com os pais. Definir um Muito legal. código com os pais. Tem dicas assim, né? fantásticas. E a inclusão. Inclusão. Porque a gente começou a observar que a criança, ela tem uma mentalidade, quanto mais nova ela é, menos preconceito ela tem. Eu imaginei isso. Então, a gente, erradamente, a gente acha que a criança não vai entender sobre os transtornos, sobre as deficiências. Pelo contrário. Entende melhor ainda? Ela entende tão perfeitamente que ela se torna um agente da inclusão na escola. Cara, eu imaginei. Incrível isso. Então, Que incrível. a gente fala sobre inclusão. Aí é minha área, né? Eu fico maravilhada. E aí a gente fala sobre inclusão na escola e faz um trabalho assim com eles nesse sentido. E eu convencendo meu marido ainda, né? Eu convencendo. E ele, não sei o quê. Aí eu liguei para uma escola. Aí liguei, como eu estava ligando, A empresa era assim, eu cortando grama, porque não tinha ninguém para pagar para cortar grama. E eu ligando, o marketing, né? Eu ligando, como eu já estava ligando para as escolas. E aí eu falei com a diretora. Ela falou assim, olha, a gente não está muito interessado no treinamento de primeiros socorros para os funcionários, não. Mas vocês trabalham com criança? Aí eu olhei pra cara dele, trabalhamos. Aí ele, louca,
biblioteca? Aí eu, sim, trabalhamos. Boa demais. Aí eles, de que forma? Aí ela, de que forma? Olha, a gente veste... Tudo que eu tinha falado com o Leandro. Sim. Não, as crianças se vestem de bombeiro, de polícia, de enfermeiro. Caramba, a gente fala sobre cara. a gente fala sobre os telefones úteis, sobre... Que maneiro. Evacuação diária em caso de incêndio, plano de abandono diária. A gente fala sobre... Aí ela, vocês falam sobre aproximação de estranhos? Falamos sobre aproximação de estranhos. Cara, mulher de Deus, cara. te falando, cara. Homem de Deus. Aí ele, te falando. fechado. Ela As falou... influências na minha vida são fundamentais, cara. Ela é uma. Aí ela falou assim, fechado. A gente pode ter uma reunião amanhã? Eu falei, podemos. Aí eu falei assim, amor, amanhã eu não vou poder ir com você. Mas você vai lá... Mas tá dentro de você isso. Fogo, Aí eu falei assim, não, mas você sabe, você é capaz. Não, você vai lá, você vai, conversa que com ela. maneiro. Aí ele foi. Aí ele anotou tudo, né, e tal. Só que tava dentro dele, ele que não sabia. Sim. Aí ele foi lá, conversou com a diretora. A diretora foi e falou assim, mas como que vocês fazem? Ele falou aquilo que eu tinha conversado com ele, né? Aí só que sem muito entusiasmo, né? Aí ela falou assim, posso te dar uma dica? Aí ele falou assim, nós somos super abertos à opinião das tabelas... Atender a demanda de vocês. Atender a demanda da Sim, escolar. é essa, né? Aí ela... Então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Faz assim, assado. Ele foi anotando tudo. Cara, incrível, Chegamos cara. em Ela casa. me deu o projeto. Cara, olha só, tem mentores que aparecem na nossa vida, assim, né? Enfim, Sim. personagens que são Daniela, o fundamentais. nome Cara, dela, coordenadora maravilhosa. Aí chegou em casa. Ele, amor, maravilhado. Aí... Só que a escola, a gente foi numa escola bem conceituada, em Cabo Frio. Inclusive, tem filhos de coronel de bombeiro. Que legal, Estudam caraca. lá. E aí, eu fui, peguei, né, todo o cronograma e botei minha criatividade para funcionar. E fui ali, fiz teatro, brincadeiras, desenvolvi, né, outras formas contextualizadas para a criança assimilar o conteúdo. E aí, fomos na escola. E foi um dia maravilhoso. Rapaz, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, um dia, uma tarde. As crianças... Pagou as 2 boletas do cartão. Cara, sabe o que é incrível? As crianças rodearam ele. Não era a tia Natália, não, tá? A tia Natália deu sangue. Mas o tio primo era o herói. O tio primo era o herói. Só que eu não fiquei com ciúme, não, porque eu sabia o que Nós Deus somos queria um fazer. agora. Vocês são um, Nós vocês somos são um. um. E tio primo quase foi carregado assim, ó. Elas gritavam, tio primo, tio primo. Cara, meu, Imagina, isso é cara, e Deus, aí? cara. Isso é Deus, divino, cara. É o bem de Deus, né? Isso é divino. Não é o nosso certeza, bem. não é? Cara, que coisa incrível, Cara. gente. E aí nasceu. história linda. Nasceu isso aí, a gente começou a se desenvolver, nós nos profissionalizamos. Aí eu senti a necessidade de entregar com mais qualidade também. Comecei, fora bombeiro, me estudar mais, fazer vários cursos, me formei como instrutor de primeiros socorros e suporte básico de vida, né? E a gente foi incrível, desenvolvendo cara. mais, e ela na paralela fazendo O marketing. a tua formação de psicopedagogia. Sim, aí né? Deus abriu outra porta para nós, que lembra que a Lei Lucas abrange estabelecimentos que tem recreação infantil, Sim, né? Então a sim. gente atende um resort em Búzios, Ferradura Resort, com a Top, Laura né? lá, a gerente maravilhosa. Que Beijão, legal. Laura. Beijo, que ideia Laura. incrível. Eles têm um resort maravilhoso. Se você tiver oportunidade, se não conhece. Ferradura Resort. Eles têm um atendimento assim. Maravilhoso. Pensa no atendimento que Top. você sente em casa. Top. Eles tratam todo mundo muito bem. Não só pela visão deles. E sim, eles se preocupam muito em receber as pessoas não só com qualidade, mas com segurança. Olha só. E aí nasceu ali também o combate a incêndio. Que a gente tem esse treinamento. Por quê? A gente observou na escola uma necessidade. Como eu tô te falando, né, a gente vai ministrar, não é conteúdo, é vida. Então a nossa preocupação é trazer proteção e segurança para aquelas crianças, para a escola, para o ambiente. Então a gente observou que os professores e funcionários, né, ali da escola tinham o extintor, porque é lei, tem que ter o extintor no estabelecimento, mas não sabe usar. Não sabe usar. Sabe usar, Sim, pô. perfeito. E aí eu pensei assim, gente, se acontecer um incêndio aqui, ninguém vai saber. E né? o que vai fazer, assim? Como é que vai organizar? Como é que vai evacuar a área? Exatamente. Porque aí fica uma loucura toda. É nisso que perde. Chama do crioulo doido. Exatamente. É isso. Olha, o nosso plano de evacuação diária, até crianças com 2 anos participam. Participa. Todos os alunos. Ontem aconteceu na escola No CMA. CMA. Tem os vídeos lá na escola. Crianças de colo,
Todas as crianças são treinadas, elas sabem. Agora a gente fez na Mosaico também, e lá tem os autistas, né? Como atuar com crianças de colo. Sim, como atuar. E na Mosaico, a questão também do efeito sonoro, né? Não dá para ser. Então a gente adaptou para efeito visual. De autistas, por quê? Sim. Porque eles têm as particularidades dele. Então a gente adaptou o nosso treinamento e atendemos a clínica Mosaico. Pô, foi top, cara. Top. Cara, e lá no Ferradura, a gente teve já há 3 anos, né, amor? Que a gente... Não, a gente tá lá desde 2019. Faz as contas aí. 19, 20, 21, 22, 24, 5 anos já. 5 anos que a gente faz anualmente que lá. Legal, cara. Todos os funcionários, não só os recreadores. E aí, a gente também vai, né, como cliente lá do Ferradura, passear com a nossa família, com os nossos filhos. E lá, a gente encontrou uma mãe. Ela me viu com Eloá, ela não sabia que a gente dava treinamento de primeiro socorro, não sabia nada. Ela se aproximou de mim por causa de Eloá, que viu que ela tinha uma síndrome e tal, ela ficou curiosa, aproximou de mim. E a gente começou a conversar e ela falou, olha, eu perdi um filho engasgado no shopping em Brasília. O meu filho engasgou com 2 anos e ninguém sabia socorrer. E não tinha... ninguém ali para fazer uma manobra, desengasgue, nada. E meu filho, ainda o bombeiro chegou a tempo, ele chegou a ser internado, mas não resistiu, né? Faleceu. E ela estava com o outro filhinho dela, né? Ali, com o Eloá, brincando. E aí ela falou, é uma guerreira também, ela é psicóloga, ela falando, eu também contrato pessoas, enfermeiros, bombeiros, e dentro do círculo dela de convivência, amigos e tal, onde ela trabalha, ela promove esse círculo de aprendizado, de treinamento de primeiros socorros. Eu falei para ela, você sabe que aqui, no hotel que você tá, tem treinamento de primeiros socorros? Inclusive, aí apresentei, nós que aplicamos aqui, combate a incêndio, ela ficou encantada, né, de saber que ela estava indo para um lugar, né, sem saber, né, ela estava indo para um lugar onde eles são treinados, né? E assim, Deus foi colocando a gente, abrindo portas. A gente sabe que a gente está, né? Isso aí é só o começo, né? A Bíblia fala sobre os humildes começos, né? A gente precisa valorizar os humildes começos. Mas todo grande projeto, eu vejo isso, que se tornou um grande projeto normal. Olha, gente, eu tô falando para não falar todos, mas a grande parte começa simples. É assim, sabe? É aquela sementinha, realmente, você planta e vira uma árvore frondosa, gigantesca, né? A questão da semente de mostarda, mas do grão de mostarda, mas é isso. Sim. Acho que é um dos maiores exemplos. E o que você tem falado, de verdade, Natália, sobre ser verdade, eu noto isso e eu tenho experimentado isso na minha vida. Até com relação ao podcast, tudo isso só existe porque teve uma dor lá atrás. Sim. E você falou sobre essa questão. E o tempo todo, na verdade, o projeto de vocês surgiu... É o SOS? SOS Mais. Surgiu porque... E primeiramente na vida de vocês, vocês precisaram oferecer proteção e cuidado. Isso. E aí depois vocês estenderam isso como uma missão aos outros. Sim. Eu sempre falo que assim, para uma pessoa ser realizada na vida no sentido de profissão, é um dos conceitos que eu tenho em mente, que a pessoa pode se apoiar financeiramente, ter segurança naquilo, a pessoa percebe talento e prazer naquilo que ela faz. E terceiro, que é fundamental, que eu vejo muito pouco, percepção de transcendência. Sim. Que é quando a gente vê que através daquilo que a gente faz, a gente toca outras vidas. E de certa forma, mesmo que a gente for embora, quando a gente for embora, a gente vai viver eternamente naqueles que de alguma forma beberam daquela fonte. Exatamente. E eu acredito que muito disso é sobre a frase buscai primeiro o reino dos céus, porque eu creio que o reino dos céus, na verdade, é a manifestação real de quem nós somos, da identidade divina, que nós somos a imagem e semelhança manifestada através de nós. Perfeito. Então, quando nós pregamos com verdade aquilo que nós carregamos, que é a imagem semelhante do divino, conhecereis a verdade vos libertará, nós nos tornamos libertos. Sim. É sobre isso. E é sobre isso que é pregar a tua verdade. Exatamente. Representar Cristo aqui e na você terra. acaba representando a Cristo, que desse movimento do entusiasmo vem de enteos, que é Deus interno, Deus dentro, o divino interior. Então, é o movimento do entusiasmo. Não tem como você não tocar beneficamente
a vida do outro. Sim. Assim, Muito legal. isso é Jesus. E as pessoas não entendem. Sabe como é que sem falar de religião? Assim, Sim. E as pessoas não entendem a diferença. Mas fulano me fala a mesma coisa, mas por que é diferente quando você fala? Porque tem vida. Tem vida. Né? A gente tem um prazer, uma honra. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? A minha casa é uma casa aberta para os jovens. Eu tenho um filho jovem, um jovem quase um adulto, 17 anos. E a minha casa ela é aberta para os amigos dele. Legal. Minha casa eles dormem 2, 3 dias, 4 dias. E eu sou a os mãe. Pais ficam tranquilos. Né? Porque não tem risco. E eu sou uma mãe que Mas assim. engasgar. Eu sou uma mãe que nós, né, somos pais que nós não só abrimos a casa, mas a gente abre a vida. O que eu faço? Eu recebo eles porque pode ser que algum deles não tenha uma família funcional em casa. E eu sei o que é importante ter... Olha, a gente falou muito aqui sobre as influências. Muito. Então, eu posso ser umazinha, uma pequena, uma pessoa totalmente imperfeita, improvável, mas eu posso fazer uma diferença como mãe, o Leandro como pai, na vida de alguém que talvez não tenha uma família funcional, né? E aí... isso eu ensino pro Estevão desde pequeno, filho. Nossa vida não é só comer, beber, acordar, ir pra escola, trabalhar, crescer, estudar, ganhar dinheiro. Não é. Senão não vale a pena. Porque senão... Por isso que muitas pessoas, até com muito dinheiro, atentam contra a própria vida, né? Não vê sentido na vida. Perfeito. Porque não tem não vive para ser transformado e também para transformar outras pessoas. Então, nossa vida precisa fazer um sentido. Você falou algo que eu falo muito para ele. Falei, nossa vida é um livro. Outras pessoas vão ler esse livro. Inclusive, no dia que Jesus voltar, ele vai ler o livro das nossas vidas. Pode ser em vídeo, né? Hoje em dia é vídeo. Pode ser um vídeo, né? Mas vai ser lido. Vai ser lido. Gente, que incrível. Mas enquanto nós vivemos, esse livro também é lido. Perfeito. Não precisa chegar ao fim para ser lido. Exatamente. Todos estão lendo esse livro. E eu falo para ele assim, filho, mesmo que você esteja sozinho, nós estamos rodeados a Bíblia diz, por uma nuvem de testemunhas. Então, existe o mundo espiritual, né? E isso valida quem nós somos. Porque quem nós realmente somos? Somos aquela pessoa, nós somos quem a decisão e as escolhas que ninguém vê. Porque quando tem alguém perto da gente, é fácil. Sim. Mas quando ninguém tá vendo, ninguém tá perto, é onde realmente a gente vai ser quem a gente é. Essa definição, inclusive, de caráter, né? É o caráter. Caráter. Eu falo isso muito para ele. Então, lá em casa, a gente tem um lema, né? Eu aprendi muito com o Estevão, com toda essa história, a valorizar a mesa. Então, lá em casa, eu não cresci com esse hábito, meus pais não tinham esse hábito, mas eu adquiri esse hábito por influências, né? Também. E por estudar e ler a importância da refeição na mesa. Então, a minha mesa, ela é montada no café da manhã, ela já fica posta. Para quem chegar lá, para almoçar, para tomar café. Quem chega lá, gente, come. Você e teu esposo estão convidados. Quem chega lá... eu vou te falar. Vou, porque eu vou me alimentar 2 vezes. Só de pão mesmo. E eu acho legal, um dia, eu chegando correndo, né? Essa rotina de trabalhar, de criança e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei correndo, e Estevão falou assim, mãe, os meninos vão vir para cá. Eu falei, tá bom, filho. Vai, eu tô chegando aí. Quando eu cheguei, né, isso tem um tempo já, ele já tinha colocado a mesa com o jogo americano, como se ele fosse receber um adulto, como eu recebo os meus amigos. Porque a criança não faz aquilo que a gente fala, faz aquilo que a gente faz. Ele montou a mesa, tudo combinando do jeito que eu gosto. Com o prato, com a xícara, para os amigos dele tomarem café lá em casa. E aí eu olhei, ele já tinha ido na padaria, já tinha comprado pão, já tinha comprado bolo, tudo, mãe, e estava passando café. Gente. E aí eu falei assim, tô começando a colher, eu dentro da minha mente, né? Tô começando a colher os frutos da semeadura. Aí você olha, você admira. Não, porque tem que se admirar, tem que se admirar. Fala, e aí, poxa, que legal. Que a gente costuma fazer, Clóvis, com esses jovens, que a gente tem a honra, eu digo que tem uma honra de conviver com esses jovens, porque eu aprendo muito com eles, né?
Mas eu me dou muito por eles também. Eu perco noite de sono, a gente vai dormir 2, 3 horas da manhã conversando com eles. Sim. Né? Eu vou contar a história de um aqui. A gente só tem um horário, a gente tem que ver. Para finalizar... Não, mas falta tem 5, falta isso, 5. tá, obrigado. Ele tava... conheço ele de pequeno e ficou um tempo que a gente não perdeu um contato, que a gente se mudou. A gente morava mais próximo da casa dele, a gente veio morar aqui, mais perto do centro, e eu perdi um pouco o contato. Estevão ainda tentou estar junto, mas ele é bem tímido. E aí eu fiquei sabendo, pelos pais dele, que ele estava muito preso no videogame, no quarto, ali, naquela coisa mais solitária e tal. Os pais estavam tendo dificuldade de tirar ele daquele quarto, pode ser, né, a realidade de muitos. E o Estevão ainda tentou algumas vezes, mas ele bem mais fechado, tímido. E aí, Estevão estudava na escola que ele estava estudando. Estevão e um outro amigo que é lá desse grupo jovem que a gente... Aí eles combinaram, vamos unir forças para resgatar nosso amigo. Cara. E eles investiram. E esse menino hoje, ele tá completamente diferente. Eu vejo assim, Deus... Ele não... Era uma pessoa tímida. Sabe aquela pessoa que fala pouco, mas quando fala profundo? Sim. E aí esse dia ele tava lá em casa ontem, eu tava observando ele. Ele chegou lá em casa... Lá em casa é o seguinte, o que eu ensino para Estevão, as regras que tem lá em casa para Estevão, tem para todo mundo. É isso. Então, da Chico, da Francisco. É isso. Estevão, lá em casa tem um lema, nós somos uma equipe. Porque é uma casa atípica, tem que ser uma equipe. É uma equipe, é isso. Então, eu não tem louça na pia, você lava. À noite, não tem janta pronta? Vamos nos mobilizar para fazer. Então, quando os meninos chegam lá em casa, eles entram nessa roda. Que maneiro, cara. Isso se torna terapêutico, cara. Ensinei a lavar louça. Cara, é né? terapêutico. Ensinei a lavar louça. Ensinei Eles montam a cama deles, eles guardam. Eu não tenho trabalho com eles. Que eles legal. já estão... A gente chama isso na psicopedagogia, já generalizaram esse comportamento. Que bom. Então, esse menino hoje, por fruto de influência... Esse menino hoje está estudando para concurso. Ontem, estava vendo eles conversando, eu participo das conversas, né? Ele vai começar a trabalhar. Que maneiro, cara. Né? Porque Estevão trabalha, o outro também trabalha, estuda. Influência. Ele vai começar a trabalhar, os pais dele não têm condições hoje de pagar um cursinho preparatório para ele. Ele vai pagar com o trabalho dele e vai continuar estudando. Legal. Então, assim, a nossa história de vida... Né? Fala muito sobre você escolher quem é que vai te influenciar, sim, quais são as suas influências, né? Você escolher o que fazer da tua dor, se você vai paralisar ou se você vai ressignificar, vai ser o teu combustível para mudança, para crescimento, né? Abrir a mente para aquilo, para o novo. O novo gera medo, o novo gera, né, insegurança, mas o novo também vem recheado de coisas surpreendentes, sim, né? E de transformação. Quem sabe, né? Você que está em casa aí ouvindo podcast, está passando por alguma dor, né? Alguma notícia, chegou um laudo na tua casa de um filho, ou até seu mesmo, um diagnóstico médico, né? Um aperto financeiro. Usa a tua dor para transformar a tua vida. Quem sabe a forma com que você vai reagir a essa notícia, a essas circunstâncias, vai ser um livro que outras pessoas vão ler. Verdade. E aí, você mesmo vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer na tua história e através da tua história. Amém. Gente, nossa. Cara, com a tua permissão, eu queria só pontuar 3 coisinhas muito rápidas. Não, aqui. por favor, por favor. Rápido, né? Por Tá com o favor. horário apertado aí. Não, por favor. Primeira coisa, quem puder nos seguir nas nossas redes sociais aí. Com certeza, a gente vai Sim. deixar marcado aqui embaixo, com certeza. Equipe.sos+. Hoje nosso trabalho ele é focado em escolas, hotéis, pousadas, em qualquer segmento. Qualquer pessoa que quiser treinar primeiro socorro, só fazer contato conosco. Que legal. E talvez um dos nossos grandes diferenciais seja que a gente não transmite só conteúdo, a gente transmite vida e de uma linguagem acessível. Porque você é da área de saúde, tudo bem. Se eu falar para você de 5, você vai entender. Agora, um professor não quer saber. Ele quer saber sobre o que é desmaio. Exato. Né?
sobre o que, enfim. Então, quando desmaiar, o que acontece? O que tem que fazer na hora do desmaio? Então, é exatamente disso que a gente fala. A gente aborda, Incrível. a gente retira termo técnico, a gente coloca uma linguagem acessível e conecta A realidade. a vida. Entendeu? Então, a pessoa sai sabendo o que tem que fazer na hora da emergência. Muito legal. E a gente faz isso para criança também, e a gente desenvolve esse projeto chamado Projeto Escola Protegida. Então... A gente tem uma parceira que é tem a uma parceira, Sara, que é Ramos, enfermeira beijão, Sara, maravilhosa. trabalhou no SAMU, no Maranhão, fera, uma didática Que também maneiro, incrível, gente. por isso que é equipe.sos+. Então, você que está aqui, pai, mãe, vai matricular teu filho na escola ano que vem, esse ano aí, enfim, confere se a escola dos teus filhos está preparada, está adequada ali, Lucas, tá? E local de recreação infantil também, tá? E você do segmento, né, de pousada, de hotel, quiser equipar os seus colaboradores, pode fazer que a gente vai aí, a gente marca um tempo, bate um papo e a gente bota isso aí para frente, tá bom? Então, Cara, outro incrível. ponto que eu queria deixar aqui é o seguinte, falando da minha história, rapidamente, mentalidade e influências, tá? Guarda isso aí. Mentalidade, Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis, não toma a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O bem de Deus, você só vai enxergar se você se abrir para ter a tua mente transformada. Então, um recadinho para quem está em casa aí. Maravilhoso. Você sabe que eu participei na semana passada de um evento da prefeitura. Sim, foi no dia que a gente sim, conversou. foi. Né? Depois até o Tito esteve aqui gravando. Sim, né? foi. Participou também lá. Muito incrível. Cara, foi um evento muito incrível. legal. Porque Maravilhoso esse evento. acho que tinham 700 crianças do 9º ano. E a prefeitura quis fazer o quê? Falar para aquelas crianças ali exatamente isso. Não fiquem com a mente conformada com aquilo que vocês veem no dia a dia. Perfeito. Sonhem alto, porque vocês podem... Aí teve lá piloto da Marinha, teve polícia militar, bombeiro, todo um monte de gente Que dando legal, testemunho, cara. empresários, muito legal. Tá? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre influência, na verdade, contigo, e deixar o recado aqui. Por favor. Tá? Mateus 23:37 diz o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas os profetas que te foram enviados. Quantas vezes, olha Jesus falando, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, Clóvis, que tem gente que chega na tua vida, meu irmão, que é um profeta de Deus, que é uma pessoa que veio e é um molde totalmente diferente. Eu tive vários profetas assim, moldes diferentes. Olha essa coordenadora da escola aí, que foi uma profeta, falou assim, Sem dúvida. faz assim, assim, assado. Esse coronel Esse coronel bombeiro, Sem dúvida. né? Não era necessariamente um cristão, mas foi um profeta que Deus enviou. A profeta de casa. A profeta de casa. Sem dúvida. Então, sem quando a dúvida. gente recebe no nosso coração, diz assim, ó, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vem em nome do Senhor, é bendito, e a gente recebe o nosso coração. Cara, essas influências levam a gente para a vontade de Deus. Não necessariamente para o nosso bem, mas para a vontade de Deus. Então, atenção em mentalidade e atenção em boas influências. Principalmente aquelas que você enxerga que foi Deus que enviou. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Se é em nome do Senhor, abre teu coração, meu irmão. Abre teu coração, se permite Deus falar através daquela influência ali, isso em todos os segmentos. Sim. Seja com teu pastor, seja com teu líder, seja com teu Colega sei de lá, trabalho. colega de trabalho. Sim. As Parente. influências, elas chegam. E quando você absorve isso, abre teu coração para isso, percebe Deus nisso aí, cara, você vai experimentar a boa, perfeita Perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, que prazerzão estar aqui com você. Cara, gente, eu assim, sério, eu ficaria aqui mesmo. Mas, A gente tá na hora. não, mas eu ficaria aqui, cara, que papo, assim, quanto eu tô aprendendo aqui. A gente vai e, assim, terminar isso lá em casa. não, eu tô pensando nisso. Agora eu tô falando sério. Não, A mesa tá amor, lá posta amor, te esperando, hein? Vamos marcar agora e ó, vamos, Ó, ó, já tá posta. Sei já que já tá tá posta. posta. Sei que já tá É. Já tá posta. Cara, obrigado. Obrigado, gente. Um Assim, prazer, meu. a vida de vocês transborda e abençoa muito. Tocaram a minha vida grandemente e eu sei que vão tocar muitas vidas aí. Gente, Legal. eu não tenho Amém. mais palavras, assim. E ó que eu sou um cara que fala pra caramba. Tiraram as palavras, conseguiram. Obrigado. junto. Glória a Deus, glorifico a Deus pela vida de Amém. vocês. Amém. Foi um prazer. Prazer. Tá joia? A gente também. Valeu. Cara, meu Deus do céu. Irmão...